Oi, gente, sejam muito bem-vindos. O conteúdo de hoje vai ser qual tema que eu preparei para vocês hoje. Uma coisa que eu estava até discutindo um pouco com a minha equipe agora há pouco, que era sobre os pré-requisitos para ser escritor. Que é uma coisa que algumas pessoas podem até pensar, será que tem algum pré-requisito para ser escritor? Quais são esses pré-requisitos? O que você precisa para se tornar escritor? O que você precisa para ser, pelo menos, um autor de sucesso? O que você precisa ter ou ser para você ser capaz de escrever e publicar um livro? Então é sobre isso que eu vou falar aqui para você hoje. E não importa se você está escrevendo seu primeiro livro agora, é um autor completamente iniciante, nunca escreveu nada, ou se você já começou a escrever o seu livro, mas está travado, não consegue terminar, está com alguma dificuldade no desenvolvimento do seu livro, ou então se você já está com o seu livro aí terminado, mas não sabe o que fazer para publicar, sem editora, está sem dinheiro para publicar, enfim. Essa live é para todos vocês, não importa em qual estágio vocês estejam, que é muito importante vocês prestarem bastante atenção, porque primeiro eu quero apresentar para vocês coisas que as pessoas pensam, muita gente pensa que é pré-requisito para ser escritor, para escrever um livro. Quero apresentar para vocês primeiro as coisas que as pessoas acham que é, mas na verdade não são. Então, eu quero que vocês vão mandando aí para mim, enquanto eu for falando essas coisas que não são pré-requisitos, mas as pessoas pensam que são, para eu saber se vocês também achavam que era. Eu quero saber o que vocês estão achando disso aqui. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, antes de eu falar quais são de fato os pré-requisitos, o que você realmente precisa para escrever seu livro, eu vou falar no final. Alguém achava aí que criatividade era um pré-requisito? Muita gente pensa isso. Só escreva um livro se tiver muita criatividade. Só as pessoas muito criativas que escrevem livros. Alguém já pensou isso em algum momento? Vão comentando aí para eu saber se vocês achavam alguma dessas coisas que eu já, com certeza, quebrando esses paradigmas, vocês já vão destravar em parte aí, um caminho andado, vocês já vão estar aí bem na frente de muita gente. Muita gente pensa que criatividade é um pré-requisito para ser um escritor. Muita gente deixa de escrever livro. Ah, sempre quis escrever um livro. Tem várias ideias. Mas a pessoa não se considera criativa e por isso não escreve o livro, como se isso fosse um pré-requisito. Tipo inspiração, tem gente que só escreve quando está inspirado. Só que não precisa disso. Vou explicar para vocês por quê. Já tem até algumas pesquisas científicas que comprovam que o ato de escrever, a atividade da escrita, de escrever um livro, aumenta e estimula a sua criatividade. Ou seja, você não precisa de criatividade para escrever um livro. Você precisa escrever um livro para ter criatividade. Esta é a verdade. E aí a pessoa fica lá esperando a criatividade e, na realidade, todo mundo é criativo, né? Todas as pessoas são criativas. Só que muita gente não sabe muito bem como usar essa criatividade para escrever um livro. Então, essa acaba sendo a verdade. Você tem criatividade dentro de você, você é criativo, mas provavelmente deve estar com algum bloqueio criativo, que isso está fazendo você não se sentir tão inspirado nesse momento, na hora que você senta para escrever, e aí isso te trava, e aí faz você achar que não é criativo, mas na verdade você é. Porque a criatividade, o ato de imaginar, é uma coisa que faz os seres humanos serem diferentes dos outros animais. Porque tem inteligência, é uma coisa que os outros animais têm. Quantos bichinhos são inteligentes, né? Cachorro inteligente, macaco inteligente, mas eles não são criativos. O que diferencia os seres humanos dos outros animais é a nossa capacidade de criar, criatividade. Então você tem essa criatividade. Só que o que acontece? Quando você começa a escrever o seu livro, você começa a pegar essa criatividade que talvez esteja pequenininha dentro da sua cabeça, que ela tá aí. Você vai começar a fortalecer, porque a criatividade, ela é uma habilidade. E como toda habilidade, você consegue desenvolver, você consegue fortalecer. E com a prática, vai ficando cada vez mais fácil. E com certeza, os primeiros livros que eu escrevia, nossa, hoje com certeza eu me sinto muito mais criativa do que os primeiros livros que eu escrevi lá há 7 anos, né? Então, hoje, depois de escrever 16 livros, eu percebo que o nível de escrita dos meus livros mudou muito. E não teria acontecido isso se eu não tivesse tido essa prática,
Se eu não tivesse já esses 16 livros escritos, de um tempo para cá, os últimos livros que eu venho escrevendo estão num nível assim. Até eu fico me questionando, caraca, de onde saíram essas ideias? Então, anota essa frase no coração de vocês, coloca num post-it, coloca em algum lugar bem visível, tatua no coração aí. Você não precisa de criatividade para escrever um livro. Você precisa escrever um livro para ter criatividade. Acabou. Já quebramos um pré-requisito que muita gente pensava que era necessário para se tornar escritor, mas na verdade isso aí você vai adquirir no caminho, beleza? Então vamos lá. Outro negócio que as pessoas pensam que é pré-requisito, as pessoas pensam que isso é importante, que isso faz diferença, mas na verdade não tem nada a ver. Na verdade, quero que vocês mandem para mim aí, sabe o que é? Idade. Eu quero que vocês escrevam no chat aí quantos anos vocês têm. Escreve para mim aí quantos anos vocês têm. Quero saber. Vou falar a minha idade também, mas para a gente fazer um pequeno teste aqui, uma pequena pesquisa de campo. Qual a idade de vocês? Escreve no chat aí. Porque muita gente chega para mim e me pergunta, inúmeras pessoas já me perguntaram em duas situações. Ou a pessoa chega para mim, acho que eu já estou muito velho para escrever um livro, já minha vida está acabando, já não tenho mais ideia, a pessoa chega assim para mim. Ou a situação que mais aparece para mim é, eu tenho 13 anos, eu não sei se eu devo, você acha que pessoas menores de idade com 12 anos conseguem escrever livro? E tem muita gente que acha que idade é um pré-requisito para ser escritor. Acha que novo demais, com menos de 18, não consegue, ou que velho demais, já passou o tempo, a pessoa não consegue mais. Não tem essa de que idade é um pré-requisito para ser escritor. Sabe por quê? Tem muita gente nova que está chegando aqui no perfil, aqui no canal também, que não conhece a minha história. Mas eu escrevi o meu primeiro livro com 12 anos. Eu publiquei meu primeiro livro com 13 anos. Eu vou fazer 19 mês que vem. E eu vou fazer 19 e já tenho 16 livros escritos. Ou seja, eu acho que essa coisa de idade, de ser menor de idade, não influencia não, sabe? Não influencia nem um pouco. O melhor momento para você começar, se você tem esse sonho, se você tem esse desejo, essa vontade de escrever e publicar seu livro, é agora. É agora que você está com essa vontade florescendo aí dentro de você. Não vai deixar isso passar. Aproveita agora que você já está aqui buscando essa informação, buscando melhorar, buscando saber como fazer isso acontecer. Esse é o tempo de você fazer isso acontecer. Não tem um melhor momento, quando você estiver mais velho, quando tiver, ou então já está velho demais e não vai nem tentar. Não existe isso. Porque lá no treinamento Escritores Independentes, eu tenho vários alunos menores de idade. Tem gente com 14 anos, tem gente com 15, tem gente com 16, tem gente com 18. Tem uma aluna com... Eu acho que tem 2 alunos que já tem mais de 60 anos. Então, assim, tem gente de todas as idades, de todos os lugares do Brasil lá naquele treinamento. Então, também não é pré-requisito. Vocês já podem tirar isso do coração de vocês. Não importa a sua idade, você consegue escrever e publicar seu livro sem editor. Isso eu te garanto. E aí, depois, ao longo desses anos, até eu fazer 18, eu fui desenvolvendo toda a minha metodologia de escrita e publicação. Quando eu fui descobrindo as técnicas de escrita, com as técnicas de publicação independente, e aí, claro, foi ficando cada vez melhor. Aqueles primeiros livros que eu escrevia era razoável. Agora, os livros que eu escrevo hoje, com certeza, são diferentes. Mas o que importa é que eu comecei, né? Eu comecei naquela época, não importava a minha idade, eu não estava me ligando para isso. Eu comecei, eu tinha 12 anos, eu falei, legal, tenho 12 anos, que diferença faz? Eu quero escrever um livro, vou escrever um livro, acabou. Isso não tem que se preocupar com isso, não. Simplesmente faça. Se você está no seu coração, se você tem esse desejo, faça. Acabou. Não importa a sua idade. Esquece que idade você tem. Só faz. Outra coisa, escreve aqui para mim. Quem pensava que isso era um pré-requisito, hein? Faculdade. Muita gente já me perguntou se precisa ter faculdade de letras ou então faculdade de jornalismo, sei lá o que seja. Muita gente me pergunta, precisa ter faculdade para escrever um livro? E aí eu já te lembro que se idade não é um pré-requisito, se eu já tenho aqui depoimentos, inclusive, de alunos com menores de idade, se eu escrevi e publiquei meus livros com 13 anos,
primeiro, não tinha faculdade, né? E agora que eu estou na faculdade, de fato, entrei ano passado, digo para vocês, não é letras, porque realmente não é letras. Todo mundo achou que eu fosse fazer letras e eu estou fazendo algo completamente diferente, que não estou fazendo isso para escrever livros, então não tem nenhuma relação. Então não precisa de faculdade. Eu fiz uma palestra semana passada numa escola, que me chamaram para fazer uma palestra para eu contar um pouco da minha experiência como escritora tão nova, indo lá na escola para inspirar as crianças, né? E aí eu fui lá na palestra e uma das coisas que eu falei para eles foi justamente isso, que já me perguntaram lá, precisa de faculdade para escrever e tal? E aí eu falei, cara, você tendo conhecimento certo das técnicas de escrita, você não precisa de faculdade. Eu escrevi 16 livros sem ter faculdade específica para escrever. Sem faculdade nenhuma. Só prestando atenção nas aulas de português que eu aprendi na escola. Basicamente. Com o português que eu aprendi na escola, eu faço a revisão dos meus próprios livros. E do livro dos alunos lá no treinamento Escritores Independentes. Há algo que o escritor precisa estudar, que é realmente importante, não é você, não preciso de faculdade, então não vou escrever, não vou estudar nada, vou escrever só o que vem na minha cabeça, sabe? Também não é assim. É importante que você escreva sabendo das técnicas de escrita para você escrever um bom livro. Que eu acredito que faculdade de letras, eles nem devem focar muito nisso. Eu acredito que o foco da faculdade de letras é mais formar professores de português, na minha visão. Mas as técnicas para você construir um bom livro, um livro envolvente, um livro que prende seu leitor até o final, são coisas que eu fui descobrindo na prática com muito estudo e pesquisa. E eu acredito que nenhuma faculdade ensine isso que eu ensino, pelo menos lá no treinamento Escritores Independentes, por exemplo. Então, há algo sim que você precisa estudar, que é, no caso, como a estrutura narrativa que você vai seguir, como estruturar bem o seu livro, como descrever bem os personagens, esse tipo de coisa, para você conseguir, de fato, criar um bom livro. Porque a gente está pensando que esse livro depois vai ser vendido, vai ser comercializado, você vai conquistar leitores com esse livro. Então tem que ser um bom livro, não dá para fazer de qualquer jeito, né? Então, sim, há algo que você precisa estudar. Então, vocês já sabem que isso também não é um pré-requisito para vocês conseguirem escrever o livro de vocês, tá? Então, vamos lá. Outra coisa que já me perguntaram se era pré-requisito é experiência. Alguém aqui achava que precisava ter experiência de alguma coisa assim? Só vou escrever quando eu tiver mais experiência com escrita. E aí eu falei, cara, comentaram isso num vídeo do meu canal do YouTube. Fizeram esse comentário lá. Que a pessoa estava pensando em desistir assim, não é desistir, né? Dar um tempo de escrever agora e voltar a escrever mais para frente quando tivesse mais experiência. Eu fiquei pensando nisso. Não faz nem muito sentido, né? Se você for parar para pensar. Porque você só vai ter experiência depois que você começa a fazer. Você adquire experiência com a prática. Porque se isso fosse um pré-requisito, todos aqueles autores de sucesso, aqueles autores best-sellers que vocês veem hoje, eles nunca teriam escrito, publicado um livro, porque em algum momento eles também tiveram que escrever o primeiro livro, que muitas vezes nem foi o melhor livro deles. Eles tiveram o primeiro livro que foi o Destravar deles. O Destravar daqueles assim, não tinha experiência nenhuma e vamos ver se vai dar certo, né? Quando eu escrevi meu primeiro livro com 12 anos, eu também não tinha experiência nenhuma. Falei, vou simplesmente escrever um livro, sei lá como é que eu vou fazer isso, vamos descobrir. E na prática, eu fui descobrindo muita técnica depois de muita pesquisa, depois de muito estudo. E aí, depois de escrever 16 livros, eu falei, caramba, agora eu posso dizer que eu escrevo quantos livros eu quiser em 3 semanas, está tudo certo. Porque agora eu atingi a experiência, naquela época eu não tinha. Mas se eu não tivesse escrito aquele meu primeiro livro, hoje eu não teria essa experiência. Vamos supor que você queira, sei lá, você quer aprender teclado. Você quer aprender a tocar um instrumento qualquer. Você não vai esperar você ter alguma experiência para entrar na aula de teclado. Você entra na aula justamente para aprender. Justamente para aprender como tocar o instrumento. Então, você só vai desenvolver habilidade em alguma coisa depois que você começa a fazer. Depois que você tem a prática, com constância. Quanto mais você faz, melhor você fica naquilo. Então, essa é a experiência que você precisa ter. Que você só vai ter depois que você começar. Então, mesmo que não fique perfeito... alguém escreveu aí que perfeccionismo é um problema que ela tem. Não tem que ficar perfeito nesse momento. Só começa. Só começa, porque esse é o seu destravar.
Outra coisa que muita gente me fala que é um pré-requisito, me pergunta se é, na verdade, é ser fluente na gramática, na pontuação, né? Não. Olha só, muita gente pensa que para ser um bom escritor, para escrever um bom livro, vocês pensavam isso? Precisa ser muito bom escrevendo ali a gramática, sabe? Só que, qual que é a questão disso? Isso não é um pré-requisito, por quê? É legal se você for fluente na gramática, porque você não vai ter muita preocupação na parte da revisão do seu livro. Mas, se você não for, isso não é um impedimento para você. E não vai ser isso que vai te impedir de escrever e publicar seu livro, porque depois que você termina de escrever o livro todo, tem uma etapa que a gente faz antes de publicar, que é a revisão. Na revisão, você corrige todos os erros gramaticais do seu livro. E muitas das vezes nem é você que vai fazer isso. Muita gente contrata um revisor. Só que aí, lá no treinamento, o que eu faço? Para facilitar ainda mais, aliviar o bolso da galera que está lá. Eu tenho uma ferramenta que eu disponibilizo para eles que corrige o texto completamente automaticamente, mostra todos os erros gramaticais. Ou seja, até para não precisar contratar um revisor e economizar essa prata. Mas isso é uma coisa que se resolve na revisão. Você não tem que se preocupar com a gramática. Até para quem é fluente na gramática, eu nem recomendo ficar consertando coisas enquanto está escrevendo. Por exemplo, eu faço a revisão dos meus próprios livros, mas na hora que eu estou escrevendo, eu não fico voltando para ver, eu errei aqui, ficou faltando um acento. Depois, quando eu termino tudo na revisão, aí que eu faço essa correção. Igual falaram aqui, né, do perfeccionismo. Justamente, você volta para ver o que está errado. Muitas das vezes, o que acaba acontecendo? Na hora que você volta para reler, para ver os erros gramaticais, aí muita gente acaba, vou mudar isso aqui também, acabei de perceber que isso não está tão bom quanto eu imaginei. E aí a pessoa começa a mudar tudo. E aí que entra o perfeccionismo, que é um problemão. Então, por isso que a hora de você consertar erro gramatical é só na revisão, tá? Mas isso também não é um pré-requisito, porque tem solução para isso. Agora, última coisa que, assim, com certeza tem muitas coisas que as pessoas devem pensar que é pré-requisito para escrever, mas na verdade não é. Mas uma outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês também é que muita gente deixa de escrever porque não tem um computador. Acha que só dá para escrever no computador. Sendo que, na verdade, ter um computador também não é pré-requisito, porque tem muita gente, inclusive alunos do treinamento, que escrevem os livros no celular, que escreve o livro à mão, no papel. Como que vocês costumam escrever o livro de vocês? Escreve no chat. Vocês escrevem no computador, no celular, escreve à mão? Porque quem escreve à mão tem que digitalizar de alguma forma depois. Não importa se vai ser no computador ou no celular. Mas quem escreve à mão precisa digitalizar o livro para poder publicar. Mas, se você não tem computador, você pode tranquilamente escrever no celular. Tem Word para celular também, tem Google Docs para celular também, que você pode escrever seu livro lá. Então, isso também não vai ser um impedimento. Pode escrever no seu celular tranquilamente. Não. Ter um computador também não é um pré-requisito para você escrever o seu livro, tá? Ó, uso computador e o celular, notebook. Eu escrevo no meu notebook, né? Todos os livros eu escrevo no computador. Mas quem não tem computador, também não precisa achar que isso vai te impedir de escrever e publicar seu livro. Ó, escrevo pelo celular, escrevo pelo computador. Mas tem várias formas de você fazer isso. Pode escrever tanto no computador quanto no celular, tá? E aí escreva no computador e pensando em escrever no celular também. Só uma recomendação, se você começar a escrever, abrir o arquivo do livro no computador, tenta manter ali no computador mesmo, a não ser que você esteja, sei lá, na rua, viajou, não quer levar o computador, escreve no celular, só para não perder muito foco ali da escrita também. O celular, eu costumo usar para anotar ideias no bloco de notas que vem dentro do próprio celular, sempre uso para anotar as ideias dos meus livros. Então ali eu sempre anoto as ideias, mas escrever mesmo livro, passar limpo, eu faço isso pelo computador. Tá? Então, quem está pensando em escrever pelo computador, eu já recomendo, tá? Mas quem não tem computador, escreva pelo celular tranquilamente. Isso não é um problema. Agora eu quero falar para vocês o que é um pré-requisito. Quais são os pré-requisitos, de fato, que você precisa para escrever o seu livro? Vamos lá? Tem um pré-requisito que eu separei aqui. Um único pré-requisito. Que eu tô pensando aqui comigo mesmo agora, eu tô achando que isso nem é um pré-requisito também. Sabe por quê? Eu ia dizer que é não ser analfabeto, que ajuda, né? Se você souber, no mínimo, escrever o básico para você escrever, não ser analfabeto ajuda bastante.
Mas agora que eu estou pensando, na verdade, nem isso é um pré-requisito. Por quê? Porque se você é analfabeto, não sabe escrever, não sabe ler, você pode falar as ideias que tem na sua cabeça para alguém e a pessoa digitar para você. Acabei de arrumar uma solução. Pronto, não existem pré-requisitos para você escrever seu livro. Acabou. É isso. Esse era o pré-requisito que eu separei. Acabei de arrumar uma solução para ele. Então, não existem pré-requisitos para você escrever e publicar seu livro. Tem alguma outra coisa que vocês achavam que era? Quiser mandar no chat aí para eu confirmar para você que isso também não é um pré-requisito? Se tem alguma coisa que vocês acham que é muito necessário para vocês conseguirem escrever o livro de vocês, porque nem sendo analfabeto, olha só, você pode simplesmente, você tem as ideias da história na sua cabeça, vai falando para alguém, a pessoa vai digitando para você sem nenhum problema. Olha só, nem isso é um problema. Mas beleza, então, escrever um livro é moleza. E tem muita gente com muita capacidade para escrever e publicar um livro e não publica. Por que eu digo isso? Porque lá no treinamento eu tenho alunos com TDAH, com déficit de atenção, com deficiência intelectual, com hiperatividade. Todos escreveram os livros em semanas e publicaram esses livros. Ou seja, não existem impedimentos, não existem limitações. Tem um aluno meu, Gabriel, gente, inspirador. Depois eu recomendo que vocês vejam o depoimento dele. Gabriel tem deficiência intelectual. Ele escreveu o livro em 3 semanas depois que entrou no treinamento. Já publicou o livro, foi na rádio, foi na televisão, está vendendo pra caramba. E eu fico pensando, cara, e tanta gente às vezes fica procrastinando para publicar o livro, a gente não sei nem porquê. Eu já fico pensando nas dificuldades que eu pensava que eu tinha e falava, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Basicamente. Estou escrevendo um livro com uma protagonista com dislexia e eu sou autista, olha só. Tá vendo? Gente, não existem limitações. Não há nada que te impeça de escrever o seu livro. Nada. Absolutamente nada. Não importa se vocês quiserem colocar alguma dificuldade que vocês tenham aí no chat, que eu vou dar uma olhada, mas não tem dificuldade. Se você conhece e aplica as técnicas certas de escrita para você construir bem o seu enredo, construir a história, estruturar o livro, só que você vai fazer isso muito melhor e com muito mais facilidade quando você, de fato, aplicar as técnicas certas de escrita. Quando você conhece todo o processo de escrita de um livro, o processo de publicação independente. Ou seja, não tem mais desculpa para você continuar procrastinando para escrever e publicar o seu livro, porque você só tem a ganhar com isso. Quando você escrever e publicar seu livro, você pode estar se perguntando, mas por que eu vou fazer isso? O que vai mudar na minha vida? Ó, na minha experiência e na experiência dos alunos que já publicaram os livros também, o seu livro, ele vai inspirar muitas pessoas. Ele vai emocionar muitas pessoas. Eu não sei qual o gênero literário que você escreve, mas um livro, ele tem o poder de mexer com a emoção de alguém que está lendo. Então, seja romance, seja terror, você vai ali... Qual é o objetivo do seu livro? Ele vai provocar alguma emoção no seu leitor. Muita gente quer inspirar, ajudar muitas pessoas. Livro de autoajuda, por exemplo. Quantas pessoas são impactadas com esses livros? Livros, por exemplo, de ficção. Cara, os meus livros são super-heróis. Mas é muito emocionante. A pessoa se diverte, se emociona, se inspira com as histórias que eu escrevo. Eu penso sempre nisso. Quando você publicar o seu livro, você vai se tornar uma autoridade, por exemplo, na sua área de atuação. Você vai ter grandes oportunidades na sua vida. Mesmo se você não for um profissional de nada ainda, as pessoas vão te ver quase como uma celebridade quando você escrever seu livro e publicar, tá? Porque muita gente tenta escrever e só quando você publica que a pessoa acredita. Quando a pessoa vê um monte de livro seu aqui e fala, caramba, realmente ela fez isso. Você só falar que está escrevendo um livro, a pessoa pode não acreditar. Então, quando você publicar o seu livro, as pessoas vão te olhar com outros olhos. Eu garanto para vocês. E, outra coisa legal, você vai ter uma renda extra, fazer uma coisa legal. Poxa, fazer uma renda extra vendendo seus livros é incrível. Minha mãe está até brincando comigo outro dia que eu ajudei ela a escrever e publicar o livro dela, né? E aí ela me falou, caramba, Marina, eu tô aqui fazendo nada, de repente brota uma notificação no meu celular que eu vendi um livro. Olha que emocionante. Eu falei, é isso, mãe, esse é o espírito, esse é o espírito. É muito legal. Você tá lá fazendo nada, é claro, tem a sua parte, fazer seu marketing, tem que divulgar, senão não vende.
Aí já é história para outra live mais para frente que a gente ainda vai fazer, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, não. Mas, de repente, você tá lá fazendo alguma coisa de boa, aí você olha o seu celular, venda de livro. É muito bom. É muito legal. Então, assim, deixa eu ver o que vocês estão mandando aí. Porque a gente está fazendo uma grande revolução no mercado literário. Vocês são parte de um grande movimento, de uma grande geração de autores protagonistas, de autores independentes que está se levantando. E eu estou aqui para te mostrar que você é capaz de fazer isso. Que você consegue escrever e publicar o seu livro também, sem uma editora. Eu acredito no potencial de cada um de vocês, nesse livro que vocês têm aí dentro, que vocês querem colocar para fora, porque eu quero estar com você nessa caminhada, nessa jornada, rumo à publicação desse livro e de muitos outros que ainda virão, né? Se você quiser publicar mais livros aí, porque eu quero estar com você nessa jornada. A única coisa que você não pode fazer é desistir. Só não deixa de escrever seu livro, não deixa nada te impedir de escrever seu livro. Porque chegou a hora de você destravar. Esse é o momento do seu destravar. Por algum motivo, muita gente nova chegando aqui, muita gente que acabou de entrar, de me seguir aqui, acabou de se inscrever no canal, nem sabia da minha existência, agora está aqui por algum motivo. Talvez esse seja o sinal que você precisava. Finalmente chegou a hora de você destravar na escrita e publicação dos seus livros. O que eu escuto muito é que brasileiro não gosta de ler e que escritor não é valorizado no Brasil. Olha, é um comentário que muita gente deve ter essa dúvida também. Então vamos lá. Brasileiro não gosta de ler. Crença. Não é verdade. Por quê? Toda afirmação que você faz generalizada é falsa. Porque não existe um grupo total de pessoas que é a mesma coisa. E muita gente fala assim, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. Você está se reduzindo junto, tá? Quando você fala que brasileiro é uma coisa, sendo que brasileiro é muitas coisas. Brasileiro é o povo mais diversificado do mundo, com diversas etnias, povos e raças, tudo junto e misturado. Então, brasileiro é muita coisa, mas nunca a mesma coisa. Isso eu te garanto. Porque tem uma pesquisa que mostra que aproximadamente 55% da população brasileira é leitor ávido. 55% representa mais ou menos o que? Uns 100 milhões de pessoas? Eu acho que 100 milhões de pessoas dá para vender muito livro, hein? É porque a gente fica focando muito nas pessoas que não são leitores, sendo que tem um público gigantesco de leitores no Brasil que ama ler mais que qualquer coisa e que é essas pessoas que você tem que focar. É só você mudar para onde você está direcionando o seu foco. Na hora que você aprender a pesquisar bem seu público-alvo, não tem essa de que brasileiro não gosta de ler. Você vai descobrir um público tão grande de gente que ama ler, especialmente o gênero que você escreve, você vai ficar assustado com a quantidade de gente que está aí ansioso para comprar o seu livro. É só você mudar o seu foco. O Oswaldo até falou aí, eu acho que isso é coisa da mídia. O mercado de livro tem aumentado muito no Brasil. E muito mesmo, o Oswaldo está certíssimo. As pessoas estão lendo cada vez mais agora. Na verdade, tem um público muito grande de gente que não lê. Só que aí é só você não direcionar seu foco para essas pessoas. Muita gente fica querendo direcionar o foco para essas pessoas, esquecem o público que realmente quer comprar seu livro. Que ele existe, ele está aí e ele é enorme. Cara, se hoje as minhas histórias já têm uns momentos bem quinta série, imagino quando eu tinha menos de 18. Seria bem interessante eu ver essas histórias dessa minha época, pena não ter feito. Eu acho legal isso que você falou, porque justamente, né, a gente tem que aproveitar o tempo. Muitas vezes a gente pensa, vou esperar ter mais experiência, vou ficar mais velho para escrever meu livro. Só que as ideias que você tem hoje, são as ideias que você tem hoje. Quem já começou a escrever sabe, ideia é assim. Você está lavando louça, está escovando os dentes, está andando na rua, de repente vem uma ideia na sua mente. Você fala, caraca, que legal, tá? Antes de dormir, né? Segundos antes de você pegar no sono, vem aquela ideia, você fala, caramba, eu preciso botar isso no meu livro. Aí você fala, não, quando estiver mais tranquilo, eu anoto a ideia. Aí você vai ficar, qual era a ideia mesmo? Aí a ideia não volta mais na sua cabeça, porque é assim. A ideia é uma coisa que é repentina. Vem a ideia, de repente, bum, acabou. Se você não anotar, perdeu a ideia. E muita gente deixa para escrever a ideia de um livro inteiro daqui a alguns anos, sei lá quando vai ser.
vai passar o timing, você não vai ter mais aquela ideia daqui a alguns anos. Ou uma coisa que eu acho até preocupante é quando você espera um pouco, quando você, vou resolver voltar com aquela ideia, vamos ver se eu consigo escrever aquele livro de novo. E aí você vê outra pessoa que pegou a sua ideia e já escreveu, publicou um livro com a mesma ideia, e você fala, e se eu tivesse feito antes, né? Eu acho que isso daí é uma coisa bem triste, então não deixa para depois. Este é o momento de vocês escreverem o livro de vocês, hein? Deixa eu ver. Eu criei um grupo de WhatsApp que só eu participo e lá eu escrevo. Caramba, alguém escreveu isso no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Não são as mesmas pessoas. Que legal. Eu também faço isso às vezes, mas eu acabo usando mais o Notas do celular do que o grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp eu uso para mandar uns links aleatórios para eu não perder. Mas o bloco de notas também é muito bom. Aquele próprio bloco de notas que vem no celular, tem o Evernote também. Se o celular não tem bloco de notas, tem o Evernote que dá para baixar e eu gosto bastante de anotar as coisas lá também. Olha que pergunta legal. Para mim, um pré-requisito é ter dinheiro para fazer a capa e essas coisas. Segura, porque você está no lugar certo. Aqui no perfil Marina Blanc, vocês aprendem uma coisa que os outros perfis literários não te ensinam, que é justamente como você publicar o seu livro economizando toda a sua grana. Justamente, lá no treinamento vocês aprendem a fazer a própria capa, a própria diagramação, a própria revisão, a própria ilustração, a própria tudo, sem contratar ninguém, sem editora. Olha que joia! Não precisa nem... para quem achava que dinheiro era um pré-requisito para escrever e publicar livro, também não é. Porque eu ensino justamente com o meu objetivo, com o meu treinamento, com esses perfis aqui, com o meu canal, é justamente mostrar para vocês que não existem barreiras e impedimentos para vocês realizarem esse sonho. E eu quero dar para vocês justamente autonomia, liberdade e independência, sem depender de editora, sem depender de outros profissionais, para vocês conseguirem escrever e publicar o livro de vocês. Então, está perfeitamente no lugar certo. É justamente aqui que vocês vão aprender como publicar o livro de vocês de graça. Tenho uma dúvida. Eu não tenho o sonho de ser escritor, mas tive uma ideia de história. Você acha que eu deveria publicar grátis para o meu público ou cobrar e quanto cobrar no e-book? Você quer publicar um e-book, não é seu sonho, beleza. Porque até para quem não tem o sonho de escrever um livro, eu ainda acho válido você escrever seu livro. Tem muita gente que escreve justamente para ter mais autoridade, para você se tornar uma autoridade na sua área aí, não sei se é cantor, no caso, vai ser um cantor-escritor. Olha só, já aumenta a sua autoridade muito mais. Quando você fala que é escritor, as pessoas, nossa, ele é escritor. E, assim, vai depender de qual é o seu objetivo. Se você quer valorizar mais o seu trabalho, se você quer receber por isso, ou se você quer fazer, tipo, trabalho voluntário, assim, publica de graça, assim, só porque eu tive essa ideia. Pode publicar no Wattpad, se você quiser. Você pode publicar, ou cobrar, se você quiser. Colocar na Amazon. Vai depender de qual é o seu objetivo. Aí vai variar, né? Uma dúvida. Nos dias de hoje, ainda é possível usar pseudônimo ao invés do próprio nome? Então, tem um aluno no treinamento que se chama Helsing, só que o nome dele não é Helsing. Eu não sei o nome dele. Esse é o pseudônimo dele, é o nome do Instagram dele. Eu acho que funciona, porque eu chamo ele desse jeito e eu nem sei qual é o verdadeiro nome dele. Eu lembro que uma vez ele comprou, acho que foi meu livro Os Quatro Elementos, tá pra lá hoje. Ele comprou meu livro e ele ficou preocupado. Marina, saiu na fatura do cartão o meu nome verdadeiro? Eu falei, não, tá aparecendo Helsing pra mim. Ele, beleza, graças a Deus. Eu falei, nossa, o nome dele deve ser feio, então eu não sei lá como é que é o nome dele, mas ele se chama de Helsing e é o nome do protagonista do livro dele, inclusive, que eu já analisei o livro dele todinho. Assim, ele conseguiu fazer isso, ele já tá com o livro escrito e é um pseudônimo, eu nem sei o nome verdadeiro dele até hoje, então assim... Pode. Eu conheço outros autores também que usam pseudônimo sem problema nenhum, tá? Para lançar físico, é possível publicar sem editores, sem gastar nada ou muito? É possível publicar livro físico sem editores, sem gastar nada. É isso que eu ensino aqui, minha gente. É isso que eu ensino lá no treinamento. Alguém escreveu aqui, estou interessado no treinamento desde que vi, achei diferenciado em relação aos outros. É justamente porque quando eu comecei a tentar escrever e publicar os meus livros, eu tive muita dificuldade em achar como fazer isso. Porque tem um monte de curso de escrita criativa, beleza, como escrever o livro, ok. Tem um monte de curso de marketing, de como vender mais livro, ok.
Tem um monte de curso de como publicar com editora, ou a pessoa te manda contratar um capista, um revisor. Eu já vi muita gente falando isso, né? Eu falei, cara, isso não tá ajudando muita gente, porque tem muita gente que tá precisando de mais do que isso. E aí, na hora que eu fui criar meu treinamento, eu falei, cara, vou fazer uma coisa diferente aqui. Vou colocar tudo numa coisa só. De como escrever o livro, de como ter ideia do livro, de como escrever o livro, de como publicar totalmente independente, sem editores, sem nenhum outro profissional, é 100% independente. E ainda conseguir fazer um marketing e vender. Por isso, hoje, o treinamento é o mais completo do Brasil para autores independentes. Justamente porque eu resolvi fazer toda essa parada diferenciada aí para aliviar o bolso de vocês em tudo, em tudo. Achava que ser um leitor constante era um pré-requisito. Sempre tive dificuldade com isso por ter déficit de atenção. Não é que é um pré-requisito ser um leitor constante, é que é a mesma coisa de você aprender as técnicas de escrita. Se você não fizer, não vai influenciar, mas se você fizer, vai ser muito melhor e mais fácil. Então, eu recomendo que, assim, se você não tem muito hábito da leitura, não tem problema. Dá para você escrever seu livro tranquilamente. É que quando você lê muitos livros, quando você tem esse hábito da leitura, você consegue pegar mais referências, ter mais ideias. Mas se você não tem problema também. Você vai desenvolver o seu estilo de escrita com a sua linguagem, com as suas próprias ideias, que você pode ter tirado talvez de um filme, talvez de uma série, sem problema nenhum, tá? Isso também não é... É legal você ler muitos livros, você ser um leitor ávido, que lê um livro por semana e tal, mas se você não é também, dá para você escrever seu livro tranquilamente do mesmo jeito, tá bom? 1 ano para escrever livro demora, né? Eu considero que 1 ano para escrever um livro é muito. Por quê? Porque, pela minha experiência, e mais uma vez, eu gosto de usar os alunos de exemplo porque eles são muito tops, cara. Meus alunos são muito bons. E o pessoal escreve livro, tem vários alunos, não é um que conseguiu, não é porque eu consegui escrever meu livro em 1 mês, porque eu consegui escrever meu livro em 3 meses. Os alunos do treinamento escrevem livros em 2 semanas, em 3 semanas, em 10 dias. Em menos de 1 mês o pessoal lá termina de escrever o livro, eu falo, poxa, então esse pessoal que tá levando 1 ano para terminar, não sei por quê. O Gabriel, que acabou de entrar aí, se quiser escrever aí pro pessoal, Gabriel, para eles acharem que eu não tô mentindo. O Gabriel escreveu o livro em 3 semanas, depois que entrou no treinamento. Não foi isso, Gabriel? Então, assim, 1 ano é muito. É totalmente possível você escrever seu livro em semanas, em menos de 1 mês. Por que muita gente demora para escrever o livro? Primeiro, falta de rotina de escrita. Às vezes não tem a rotina de escrita constante, não escreve pelo menos tipo 1 parágrafo por dia, que é o que eu faço quando eu não estou tão inspirada. Eu faço isso para manter a rotina de escrita. 1 parágrafo, se você não consegue escrever muito. Tá mais inspirado? Escreve lá 1 página, 5 páginas, 10 páginas. O importante é ter rotina de escrita. Não adianta você começar a escrever agora, daqui 2 semanas voltar a escrever, vai levar um tempão para terminar. O Gabriel confirmou, escreveu em 3 semanas o livro dele. E o que eu estava falando mesmo? Rotina de escrita, isso aí. Faz você demorar a publicar o seu livro, a terminar de escrever o seu livro. Não usar as técnicas de escrita certas, não ter planejamento do seu livro. Quando você não faz planejamento do seu livro, você tem muito mais dificuldade, tem muito mais tendência a travar, a ter bloqueio criativo. Quem escreve em 1 mês encheu linguiça, não acha? Não acho. Não acho mesmo. Sabe por quê? Porque todos os livros, eu analiso também o livro do pessoal que termina de escrever. Eu escrevi, vou mostrar para vocês um livro que eu escrevi em 1 mês. Foi um dos meus melhores livros, só para vocês terem uma noção. Esse livro aqui eu escrevi em 1 mês. Cara, o pessoal que lê esse livro acha incrível, acha emocionante. Por que eu consegui fazer isso? Rotina de escrita e aplicando as técnicas de escrita e planejamento certinho. Que aí, sem dificuldade nenhuma, você desenrola o livro inteiro. O pessoal do treinamento, que eu já até analisei o livro deles, livros incríveis. Escreveram em 2 semanas, em 3 semanas. Você só enche linguiça para escrever um livro quando você não usa as técnicas de detalhamento da forma certa. Você tem que usar o detalhamento para, por exemplo, descrever um personagem, descrever uma cena, descrever um local. O detalhamento que é o segredo para você não encher linguiça e também não escrever um livro raso demais. E aí, falar a mesma coisa aqui no YouTube. É possível escrever um best-seller em tão pouquíssimo tempo? Tenho lá minhas dúvidas. Acho que sai muito superficial. Não é superficial.
Exatamente o que eu falei. Muita gente pode acabar duvidando disso, pode achar, nossa, como assim escrever um livro em menos de um mês, escrever um livro em algumas semanas? E, na verdade, não fica superficial. Por que, que a gente consegue fazer isso? Eu, aluno do treinamento, outras pessoas que provavelmente deve ter mais gente que consegue fazer isso também, mas pelo menos eu não conheço ainda, né? Mas muita gente consegue fazer isso. Mas por que que isso funciona? Por que que dá certo? Por que que é possível você escrever seu livro em poucas semanas, por exemplo? Porque se você fizer o planejamento antes, usando as técnicas de escrita e mantendo uma rotina de escrita constante, você consegue escrever o seu livro com facilidade, sem ficar travando o tempo todo, porque é isso que atrasa o processo de escrita. A pessoa começa a escrever, trava. Aí volta para arrumar porque achou que ficou tudo horrível. Aí a pessoa daqui 3 semanas volta a escrever o livro. Então, isso acaba deixando mais superficial do que se você escrever, sei lá, 5 páginas por dia e terminar o livro. Mais rápido. Porque quando a pessoa começa a escrever, fica semanas sem escrever, vai ficar muito mais superficial, com muito maior propensão a ter furo de enredo, por exemplo, porque você não tem uma constância no seu raciocínio da história. Talvez fique mais difícil de você ter ideias para o livro. Então, isso, na verdade, também não é uma coisa que é uma crença na cabeça das pessoas também. Pode acreditar que funciona. Essas editoras que dizem que estão abertas para receber manuscritos e publicar, será que são seguras? Que a propaganda é boa demais para ser verdade. Então, as editoras, geralmente, sempre falam isso. Estamos abertos para receber o seu manuscrito. Se você ainda não mandou nenhum manuscrito, já vou te adiantar o que acontece. A propaganda é ótima. As editoras dizem que é tudo lindo. Eles vão fazer sua capa, eles vão fazer sua revisão, vai fazer tudo para você. Só que aí, vamos supor que eles aceitem, aprovem seu manuscrito, porque primeiro tem a parte da aprovação, né? Muita editora nem olha o seu manuscrito e já joga para os canteiros, nem te responde. Quando aprovam, eles vão te passar um orçamento médio, se você ainda não chegou a ver isso, de uns 5 mil reais. Médio, tá? Pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas geralmente gira em torno de alguns milhares de reais. E é por isso, justamente, é bom demais para ser verdade, pode até ser que eles façam tudo que eles prometem. Só que você vai ter que pagar caro para eles e vai ficar com, em média, 5 a 10% do lucro das vendas. Eles ficam com 90%. Então, pelo menos, na minha visão, criando esse movimento de autores independentes aqui, não acho vantajoso. Parece uma exploração para mim dos autores, né? Porque eu já vi até uma frase de um autor independente que ele falou justamente isso. As editoras não querem autores, elas querem clientes. Então, eles querem que você pague para eles lucrar em cima das suas vendas. É isso que eles querem. Não que, assim, menosprezando, que eles fazem muita coisa lá também. Mas sendo autor independente, você fica com 100% do lucro, tem uma possibilidade, que é até o que eu ensino aqui, lá no treinamento, de você publicar sem pagar nada. Então, é mais vantagem, né? Eu tenho medo de escrever, terminar e depois me arrepender de algo. Não tenha medo. Vai com medo mesmo. Quando você tiver medo de escrever, de publicar seu livro, talvez medo do que as pessoas vão pensar, se arrepender de algo, pode ser de algo que você escreveu e não ficar bom, você querer mudar, pode ser isso que você quis dizer. Talvez medo de não ter ficado bom o suficiente, as pessoas não gostarem, medo de ser criticada, de ser julgada. É comum sentir esses medos. É totalmente normal, mas não deixe esse medo te paralisar. Quando você sentir medo, vai com medo mesmo. Porque na maioria das vezes, esses medos só travam você. E quando você de fato faz, mesmo sentindo medo, você percebe que era tudo coisa da sua cabeça. Você percebe que, na verdade, as pessoas acharam incrível, as pessoas gostaram pra caramba. Então não tem problema, é normal você sentir esse medo. Só não deixe isso te travar. Faz assim mesmo, termina o livro, vamos caminhando para a publicação. Pode ter certeza, na hora que você publicar, seus primeiros leitores vão falar, caramba. Eu fiz uma consultoria individual com uma aluna semana passada, e aí eu estava analisando o livro dela, que ela tinha acabado de terminar o livro, né? Eu acho que faltava um capítulo para terminar o livro. Ela falou, Marina, eu já não estou sentindo nem emoção mais no que eu estou escrevendo, eu nem sei se está bom isso, nem sei se vou publicar esse livro. E na hora que eu estava lendo o livro, porque eu analiso e vou lendo o livro dos alunos na mentoria, e aí eu falei, caramba, Vitória, eu tô arrepiando enquanto eu tô lendo, como assim você não tá achando emocionante? E aí, exatamente isso, tem vezes que a nossa visão, assim, a gente fala, caraca, será que isso tá bom mesmo? Na hora que você dá para um leitor externo, para um leitor beta, ali, você fala, meu Deus, a pessoa, caramba, ficou incrível. Aí você fala, sério?
Eu nem acredito assim. Mas vai na fé, vai firme aí, que vai dar certo, eu acredito. Um beijo para vocês.